Bem-vindos à terceira temporada do podcast Mentes de Sucesso, que é possível graças ao apoio de empresas como a Clínica de Estética Azaveira, que acredita na transformação das pessoas, a Plena Luz Iluminação de Ambientes, que apoia a inovação, e também ao Estúdio Lounge, que nos traz essa estrutura para fazer um programa legal para vocês. Bem-vindos ao terceiro episódio da terceira temporada do nosso podcast Mentes de Sucesso. Como sempre, trazendo histórias de pessoas que venceram, que conquistaram, que trabalham duro e se dedicam à vida pessoal e à vida profissional. E hoje, não diferente dos dois primeiros episódios que a gente teve, a gente está com uma pessoa maravilhosa participando aqui hoje. Olha isso aqui, ó. Empresária, mentora, influenciadora, profissional dedicada, eu sei, porque conheço essa parte profissional dela, e não sei como consegue juntar tudo isso aqui, ainda é mãe. A gente sabe que a jornada de uma mulher não é fácil. Ó, ela iniciou a carreira como modelo no mundo da moda, atuando como modelo com 13 anos de idade, começou novinha. Idealizadora de projetos muito diferentes, muito legais e inovadores, como o Confradoc, a gente vai saber o que é isso aqui. E hoje ela aplica essa experiência que ela teve como empreendedora, na moda, no universo do marketing, posicionamento de imagem e ajudando profissionais de saúde a performarem melhor e serem referência dentro da sua área de atuação. Foi mãe novinha, aos 18 anos de idade. Desde então, ela equilibra isso, a vida pessoal com a vida profissional e com muita determinação. Hoje a gente vai trazer um pouquinho de conteúdo inovador falando sobre o mercado da estética. Vamos abordar questões de ética, falar um pouco sobre segurança e o impacto das redes sociais no mundo da estética. Thalita Santos, bem-vinda, Thalita, ao nosso podcast Mentes de Sucesso. Obrigada, estou muito feliz de estar aqui, obrigada pelo convite, Paviani. Uma pessoa que há pouco tempo eu a conheci, conheci um pouquinho da jornada do Paviani e ele me fez esse convite, eu fiquei super lisonjeada com o convite. E aqui nós vamos compartilhar algumas coisas hoje, né? Vamos falar. Eu gosto de jornada diversificada, né? Toda vez que alguém para, Paviani, o que você fez? Eu falei, eu fiz tanta coisa. E aí a sua história também é essa, uma história de várias jornadas, né? Não é uma história assim tão linear, né? Altos e baixos, encontros e desencontros, mas sempre de desenvolvimento, né, Thalita? Exato, eu acho que a gente precisa buscar, né, se desenvolver a cada dia. Acho que a gente tem que olhar um pouquinho para o nosso lado pessoal e buscar desenvolver profissionalmente também, né? Eu acho que nós mulheres, a gente tem muitos afazeres, né? Sou mãe de 3 filhos, gente. As pessoas ainda me falam assim, nossa, eu te acho tão novinha, mas eu acho que às vezes eu me acho novinha, né? Mas fui mãe, como o Paviani falou, aos 18 anos, da Sofia, que hoje ela vai fazer 18 anos, já tá indo pra faculdade. Minha nossa. Eu acho que é tão... Dá legal, até né? orgulho pra nós, né? Olhar a filha já... Às vezes a gente nem acredita, né? Você olha e fala, gente... Acho que a gente tem aquele olhar de criancinha mesmo, né? E eu pude acompanhar minha filha esses dias para a faculdade que ela escolheu, conhecer a faculdade, e a gente fica muito grato com isso, né? Com essas etapas da vida, né? Então, uma delas já consegui concluir, que foi a questão da Sofia. Eu tenho a Valentina, de 13 anos, e o Benjamin, de 5 anos. E as pessoas me perguntam muito como você lida com tudo isso, né? Ser mãe, profissional, acompanhar algumas clínicas, alguns médicos, às vezes parece que é muita coisa, mas eu acho que a gente tem que olhar um pouquinho para a gestão, né? Porque gestão é tudo, principalmente a do nosso tempo. É curto. São 24 horas, mas que não dura nada, né? A hora que a gente vê, já passou o tempo. Vai ter mais filho aí ainda? Ou acho que esse planejamento aí já chegou, né? Eu acho que já deu, né? Já deu, né? Então, eu parei em 1 e tá de bom tamanho. Ótimo. Eu imagino 3, que dificuldade. É uma barra. Não é fácil. É recompensador, mas é uma barra, né? Não é fácil. É verdade. Thalita, conta pra gente, assim, como que começou a sua história de empreender no mercado da beleza e da estética? Foram as oportunidades que te levaram a isso ou você sempre olhou e buscou esse caminho? Não foi algo que eu sempre busquei, não. Mas como eu venho do mundo da moda, né? Eu atuei muitos anos como modelo e a gente tinha que se preocupar muito com a aparência, com a postura, com a comunicação.
eu aprendi muito da parte do comercial e muito do marketing antigo, né? Porque antes o marketing era outdoor, era TV, era rádio. A maneira de se fazer marketing mudou, né? Nós temos hoje outras ferramentas, né? Então, antes, quando a gente tinha que... Era muito catálogo, a gente saía em jornal, então a gente tinha que se preocupar muito com essa parte. Eu acho que eu comecei... off, que a gente fala hoje, né? A mídia impressa. Exato, tinha muita mídia impressa, né? Não tinha nada do digital, assim, hoje. E não fazem muitos anos, né? Não, porque, não faz mesmo. A gente teve uma aceleração, assim, muito rápida pós-pandemia, né? Mas eu venho desse tradicional marketing, né? Aprendi muito dessa parte comercial no mundo da moda. Assim como eu aprendi a olhar para a estética, para a beleza. Eu sempre tive que ter um estilo de vida saudável, porque eu era modelo e eu não podia engordar. Então, eu tinha que manter as minhas medidas, né? A altura eu já tinha, mas a gente tem uma questão de cintura, quadril, que no mundo da moda isso é muito cobrado. Embora a aparência, né? Respeitar a aparência natural e valorizar a aparência da mulher natural hoje tem sido uma quebra de padrão, né? Sim. Mas antigamente as modelos, elas ainda têm, né? Existe isso, mas eu acho que antes era pior. Então, assim, tinha que ter determinada altura, o quadril tinha que ser até 89, 90 centímetros, cintura tinha que ser uma determinada cintura. Então, a gente sempre tinha que estar dentro ali das medidas, caso a gente quisesse continuar atuando como modelo, passando nos castings, né? Sendo aprovado. Então, era muito olhado isso, né? Sim. Me diz como uma pessoa começa uma carreira com 13 anos. Me explica como é isso para uma criança, né? Como que foi isso? Foi sua família que te levou? Não, você pediu para ser? É tão como começou isso aí? Paviane, porque eu sempre fui muito independente, né? Eu fui criada para ser uma mulher independente. Então, todas as minhas coisas eu sempre fiz sozinha, né? Então, eu olhava para algo que eu queria fazer e eu buscava aquilo. Então, o mundo da moda também foi a mesma coisa, mas eu fui parada num shopping. E eu sou parada muito com os meus filhos. Muitas abordagens são assim. O Wilker, né, Doni? O Wilker que estava aqui, ele começou a carreira também como modelo. Ele falou que foi abordado num shopping. Então, hoje eu passei por essa história, né, de modelo. Eu amo o mundo da moda, eu amo moda, mas às vezes eu fico um pé atrás, assim, como eu sou abordada com as minhas filhas, no shopping, no Instagram delas também, Ainda existe esse assédio hoje, né? Eles procuram, aí depois me mandam no meu perfil para falar de um dos meus filhos. Já levei elas para casting, já levei para São Paulo, já levei para participar de algumas coisas, mas eu fico... Porque eu passei por umas coisas, eu acho que como toda área, né, todo nicho tem o lado positivo, mas também tem um lado negativo, então eu passei por bastante situações assim que talvez não são situações que eu gostaria que elas passassem. Sim. Mas uma das formas de abordagem é os olheiros, né, os scouters no shopping. Então você tá ali passeando com as suas amiguinhas, com a família, enfim, no final de semana, e tem alguém ali te observando que vai te abordar, vai te deixar um cartão, hoje um WhatsApp, trocar Instagram, né, porque hoje o Instagram é uma ferramenta de trabalho, o Instagram, ele tá sendo aí, às vezes, acompanhado, monitorado, visto por várias pessoas que a gente nem sabe, né, como os olheiros mesmo, eles avaliam muito o perfil, a desenvoltura, a aparência, a estética ali por uma foto, por um vídeo ali do Instagram. Então, foi dessa forma. E aí eu fui abordada e aí eu tive que pedir para minha mãe, para ela me levar numa agência, né, da qual tinha me abordado lá na minha cidade de Maringá. E aí eu passei por todos os castings, e aí eu fui passando por casting, fui chamada para ser, aí eu fiz o curso de moda, de etiqueta, enfim, realmente muito novinha. Morei em Curitiba, em São Paulo, modelando, né? E aí eu dei uma pausa, assim, quando eu fui mãe, né? Fui mãe, mas aí eu modelei também como gestante nas minhas 3 gestações. Eu atuei como modelo de gestante, assim. Então, assim, foi um período que eu gostei muito. Eu vi muitas coisas no mundo da moda que me fizeram crescer muito como pessoa. A carreira jovem, como você disse, tudo tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é que às vezes abrevia aquele período de infância, mas o lado bom é que ela te força uma maturidade. Exato. Né? Diz pra mim, o que essa carreira de modelo
que a carreira de modelo trouxe para o seu desenvolvimento pessoal e profissional? O que ficou ali do modelo que você carrega até hoje? Eu acho que eu carrego muita coisa. Eu acho que eu carrego coisas que nem eu sabia que eu iria utilizar na minha fase adulta, né? Eu não sabia que o mundo da moda iria me abrir portas, iria me abrir visão, porque eu tive com muitas marcas, né? Como eu atuei em São Paulo, eu participei de muitos castings, e o casting é algo muito... como eu posso falar? É algo onde você tem que ter um equilíbrio emocional muito grande. No mundo da moda, você é testada o tempo todo. E muito recusada, né? E muito recusada. E eu acho que isso me fez crescer, assim, emocionalmente falando e profissionalmente falando. Então, como eu te falei, você é avaliada pela sua aparência. Ponto número 1, né? Então, pela sua aparência, pela sua altura, e aí depois eles vão avaliar as suas medidas, né? O que vai demonstrar que você teve disciplina em tudo que você fez. Porque não é eu chegar num casting que eu vou estar dentro das medidas padrões. Então, sempre um tempo antes, que antecedia um casting, eu acho que para as meninas era mais difícil, porque eu lembro que os meus amigos modelo homens, nossa, era muito fácil para eles, né? Eles não tinham peso, não tem tanta medidas... competição, né? Tem muito menos modelos homens. Né? Muito menos. Mas, assim, as meninas, não. A gente ficava sem comer, a gente tentava desidratar o corpo pra gente conseguir chegar no casting dentro das medidas, pra gente passar por mais aquela etapa. Então, passei pela etapa da altura, passei pela etapa porque foram com a minha cara, passei pela etapa porque as minhas medidas estavam dentro do padrão que era pedido. Então, eu acho que ali você tem que ter habilidades, você tem que ter disciplina. Eu comecei a desenvolver muito a minha comunicação, embora as pessoas chamam as modelos de cabide, né? Normalmente chamam as mulheres que são modelos. A gente passou por muito, eu e amigas, por muitas situações onde a gente era taxada como uma cabide, como um profissional que ele só tem beleza e ele não tem inteligência. É muito pelo contrário. Sim. Como a gente passava muito tempo, né, esperando para fazer maquiagem, cabelo, a gente precisava fazer alguma coisa. E não tinha rede social na época, né? Acho que nem era época de Orkut, assim, acho que é antes ainda disso. Então não tinha ali celulares que a gente ficava igual a gente fica hoje, passando tempo, vendo alguma coisa. Então a gente levava livro. Então eu tinha amigas que estudavam, e aí a gente levava livros pra gente passar esse tempo, assim, muito longo entre arrumar cabelo, entre fazer a make, até o tempo de passar a passarela, pra gente poder entrar. Então, aprendi muito isso. Então, o tempo de estudo, de buscar me desenvolver, eu acho que a moda trouxe toda essa bagagem. Legal. E como você é muito testado e você é muito recusado, você quer ficar muito bom naquilo que você faz. Então, você tem que andar bem, você tem que ter boa postura. Então, tudo isso é treino, né? Tudo é treinado. E vem também não, acho que o grande ponto aí é essa inteligência emocional de se aprender, porque são muito mais derrotas e recusas do que aceitações. Muito mais. É muito mais, né? Eu acho que 80-20. Muito mais. Claro que a hora que você é aceito, compensa por tudo, né? Mas eu acho que a gente pode trazer isso aí para a vida como um todo, né? É muito mais feito você já parou pra de pensar derrotas do que de vitórias. É muito difícil, porque o seu trabalho é você, é a sua aparência, né? Então, quando eles estão recusando o seu serviço, o seu trabalho, eles estão recusando você. Né? É muito complicado e a gente precisa ter uma inteligência emocional muito grande e também a parte da identidade, né? Porque você se perde, muitas modelos se perdem, muitas modelos vão para as drogas, para a bebida, realmente tem essa parte, a gente tem facilidade em muitas coisas, a gente tem portas abertas em empresas, em festas, em muitas coisas, né? Então... se aproxima, vários tipos de pessoas se aproximam, né? Exato. E aí você tem que ter um controle, né? Emocional e uma bagagem, eu acho que familiar, espiritual, para você aprender a tomar ali as decisões. E normalmente você nunca tá com a sua família, né? Não. Você tá sozinho. Você acaba desenvolvendo uma família fora, né? Exato. São pessoas que você se aproxima mais e acaba criando um novo círculo, né? Faz parte da sua filha, daqui a pouco tá na faculdade, daqui a pouco ela vai estar encontrando novos círculos, novas amizades, uma nova família, né? Exato. É muito legal. Conta pra mim, quando foi que você teve uma virada de chave para entender de que a estética ou a moda
poderia ser um negócio rentável de fato, transformar isso no seu trabalho? O mundo da moda, ele é muito rentável, né? A gente vê empresas, marcas, eu pude estar com marcas de renome, com marcas muito grandes, onde elas investiam muito nas modelos, nos eventos presenciais, nos desfiles, no impacto. Eu falo que desde o mundo da moda eu já aprendia sobre brand, mas eu não sabia que aquilo era brand. Então, as marcas tinham um posicionamento, elas já escolhiam onde elas queriam estar, quais desfiles elas queriam participar, qual comercial que elas queriam, qual modelo elas queriam para a marca dela. Então, eu passei por toda essa etapa e hoje eu abordo muito isso na minha mentoria e com o meu olhar, mas eu não sabia que eu iria utilizar, né? Quando eu estava lá na, talvez, adolescência, né? Nessa parte, assim, eu não entendi o quão importante era aquilo, mas eu fui aprendendo muito sobre brand, posicionamento, e eu via que era muito rentável. Primeiro, que eu ganhava bem, né? Segundo que eu comecei, eu tive uma virada de chave, assim, que eu poderia ganhar mais. Foi muito engraçado, que eu era uma das modelos fixas de uma empresa, assim, que eu sou apaixonada, chamada Reco Lingerie, né? É lá de Maringá, eles têm fábrica, tem a Reco Lingerie e tem a Reco Fitness. Então, eu fui modelo da Reco por muitos anos. E a Reco, ela tinha uma estrutura muito grande, ela tem uma fábrica muito grande, ela tem pontos de lojas em todo o Brasil e a maioria das lojas da Reco são franquias próprias. As lojas são próprias. Então, elas treinam gerentes, elas colocam ali uma pessoa para participar um pouco da operação, mas eles têm muitas lojas próprias. E eu trouxe muito esse conceito de lojas próprias até para a esmalteria, para a gente ter essa visão, porque eu vivenciei por muitos anos com essa empresa. Então, essa empresa, ela fazia algo muito legal no mundo da moda, que faziam eles ser muito assertivos. E eu falava, e eu desfilava em várias empresas, eu era modelo fixa de várias empresas, e eu comecei a não ser só modelo de passarela, eu passei a ser uma modelo que participava não é a palavra construção, mas do desenvolvimento de uma peça dentro do chão de fábrica, que era o que eu gostava muito. Que legal. Então, a Reco, ela fazia diferente de outras empresas da qual eu participava, porque eles faziam um desfile meio que interno para os representantes, para mostrar a coleção que eles tinham feito e pronto, era aquilo, ia ser liberado tal dia para venda, uma coleção de primavera, verão. E a moda, algo que me chama muito a atenção da moda, e eu tenho olhar hoje para o mundo do marketing, é a questão que a moda, ela trabalha com pelo menos de 6 a pelo menos um ano que antecede a estação. Então, nós estamos no verão, eles já estão produzindo e estudando e buscando as tendências do outono, do inverno, das próximas coleções. Então, é como se a coleção que vai entrar para o mercado agora, eles já fizeram ela há 6 a 1 ano atrás, né? Então, eles têm que trabalhar com uma previsibilidade e eles têm que trabalhar com caixa que antecede a estação. Então, eles produziram, eles investiram, eles compraram, eles arriscaram, eles fizeram tudo 6 meses na frente, 1 ano à frente, legal. 1, 2 coleções na frente, para daqui a um tempo começar a entrar para ser vendido, comercializado. E o que acontecia? As empresas, as marcas, elas perdiam muito, porque às vezes apostavam no estilista que fez uma coleção que não agradou ao público final, talvez eles apostaram numa peça, num tecido, em algo que eles buscaram na Europa, em algum lugar que eles achavam que era tendência, e eles apostaram naquilo, e quando chegava para venda não vendia e ficava tudo em estoque. Então, eu comecei a participar dessa parte da empresa, de entender sobre gestão, de entender você trabalhar 6 meses antes, 1 ano à frente do mercado. É como se a gente vivesse um retrocesso, né? As lojas nem tinham começado a vender verão e a gente já estava lá no inverno. Era muito engraçado, né? A gente desfilava e tinha que colocar o ar-condicionado assim muito gelado, porque senão a gente morria de calor fazendo prova e mata-mata de peças que só seriam comercializadas daqui 6 meses.
E aí essa empresa, a Reco, para eles diminuírem esses custos, né, para eles não investirem errado, eles começaram a fazer um negócio que chamava mata-mata. Uhum. Primeiro que eu achava a gestão dessa empresa uma gestão assim espetacular. A dona Miriam e o seu Antônio, que são donos da empresa, eles tinham um cuidado muito grande com a equipe interna. E eles tinham uma premissa que eles falavam sempre: o seu primeiro cliente é o seu primeiro funcionário. Então você tem que vender para ele, para o seu primeiro colaborador. Ele tem que comprar o teu sonho, a tua roupa, a tua história, tudo que você vai fazer dentro da empresa, ele é o seu primeiro comprador. Então eles tinham um cuidado muito grande, desde com as modelos, com a secretária, com as vendedoras, com toda a equipe. E aí, nós modelos, né, quando a gente chega numa empresa, a gente não está participando da vida diária daquela empresa. Então, a gente vai num dia pontual para fazer algo pontual e não é igual os colaboradores que estão ali todo dia, mas você via claramente a preocupação que eles tinham com todas as colaboradoras. E eles tinham a fábrica, então tinha uma loja da fábrica muito grande, linda, maravilhosa, e tinham a fábrica no mesmo ambiente. Então, quando a gente ia desfilar, ia fazer alguma coisa, era dentro dessa loja da fábrica que estava do lado da fábrica. Uma fábrica extremamente organizada, com um preview incrível de peças, coleções, tecidos. E a dona Miriam, ela tinha um cuidado com a mulher, porque a maior parte das colaboradoras dela era mulher. E aí, tinha vezes, né, eles cuidavam o tempo de produção de uma peça, a fadiga que tem daquela peça, enfim. Então, eles proporcionavam um ambiente muito bom para essa costureira, para ela ter um tempo de fadiga menor em cada peça, porque eles tinham uma boa produção, a produção deles era incrível. E aí, eles criaram uma escola da Reco, onde os funcionários da Reco, eles poderiam deixar os seus filhos ali. Então, eles entendiam que aquela mãe, que aquela costureira, que normalmente era uma mãe solteira, era sozinha, que ela precisava trabalhar, que ela precisava ganhar o dinheiro dela, mas ela tinha toda a correria com o filho dela estudava numa creche. Então, a dona Miriam, ela proporcionou uma escola para os filhos dessas costureiras, para elas ficarem emocionalmente bem com o filho ali do lado. Então, lá tinha escola, tinha refeitório. Outra coisa que eles faziam que me chamava muita atenção, eles almoçavam todos os dias no refeitório, igual as costureiras, no mesmo lugar, comiam a mesma comida, tinha nutricionista. Então, não era aquela coisa... os donos são isso, os funcionários é aquilo, não tinha disso. Então, aprendi, porque eu fiquei ali muitos anos, né? E ali, eu comecei a participar dos mata-mata, da produção, entender sobre a logística, entender sobre a entrega que eles faziam no Brasil. Comecei a participar de muitas coisas. Essa foi uma das empresas. Então, eu entendi muito de gestão e aprendi muito de gestão ali. Eles foram, vamos dizer assim, a tua experiência... que começou a trazer uma visão da moda no sentido da ponta de desfile e entender o quanto visual, era rentável. E entender a dinâmica de uma empresa. Exato. Né? O quanto era rentável, o quanto eles faturavam, porque eles faturam milhões, né? Então, naquela época ali, eu já entendia a quantidade de peça que eles faziam e entendia os erros. E olha que legal, que eu acho que é uma das coisas que eu tento trazer muito para os meus mentorados e às vezes alguns não conseguem aplicar. Eles tinham muito a dinâmica de brainstorm, eles juntavam os cabeças. Lá na Reco, eles dividiam, eles não tinham uma estilista, já começava por aí. Eles tinham várias linhas de produção, então linha de maternidade, linha sensual, linha de criança, linha praia, linha isso, linha aquilo. Então, eles não tinham uma estilista que produziam para todas essas linhas. Eles tinham várias estilistas, eles tinham uma estilista muito cabeça, eles valorizavam uma modelista que era chão de fábrica, que estava ali na empresa há anos, colocavam elas altura, e a melhor costureira também, né, ali, e eles dividiam essas várias estilistas que estavam fazendo moda, que tinham se formado, eles dividiam elas em células. E aí, cada uma delas, cada célula, elas tinham que apresentar uma mini coleção. Legal. Então, para eles criarem uma coleção de 100 peças, eles tinham 10 grupos, aonde tinha uma estilista,
uma modelista, uma costureira naquela célula. E aí cada uma delas tinha que criar 10 modelos. E elas disputavam entre elas. Era uma gamificação. Exato. Do negócio ali. E aí eles aí tinha um dia chamado mata-mata. Aí, nesse dia do mata-mata, eles convidavam as modelos que iriam provar todas essas peças. Eles separavam por setores que essas células tinham que apresentar a criação delas, né? E aí eles convidavam um representante de cada unidade do Brasil deles. Então, eles traziam a mulher que gerenciava a loja lá do Tocantins, a mulher que gerenciava da Bahia, a mulher do Paraná, a mulher... Pegava todas essas pessoas ou representantes. Quando não tinha, eles pegavam um representante daquela região. Então, na região do Paraná, eles tinham 10 lojas. Em vez deles trazerem 10 gerentes ou supervisores, eles traziam o representante. E aí eles traziam a loja que estava vendendo mais, a loja que estava vendendo menos. E aí juntavam uma turma de pessoas do Brasil. Então eles selecionavam todo mundo que estava no Brasil, os cabeças. E a gente desfilava para eles, e não para o público final. Para eles montarem uma coleção mais assertiva. E a competição era ali. Era entre as células. Seleção natural. Entre as células. O que ia ganhando. E era tão engraçado que eu tinha amigas que aí as modelos nós também disputávamos, né? Porque aí tinha várias modelos com perfis de corpo diferente. E aí eu queria colocar roupa em mim que eu só vencia, que não matava, né? Então eu entrava com uma roupa. E aí, às vezes, quem tava vestindo a gente, que era dessas células, ela falava, eu não quero essa modelo, porque tudo que eu coloco nela, eles matam lá na frente. Então, às vezes, elas não olhavam pra roupa, ela falava assim, essa modelo que não tá vestindo bem a roupa que eu criei. Então, nós, como modelo, também tinha uma disputa, porque a gente queria que a roupa sobrevivesse, pra gente defender quem a gente tava desfilando. E elas também, e era muito engraçado. E aí, a gente passava por uma bancada, eles faziam uma bancada em L, assim, e em pouco, era assim, 2 dias, a gente provava, sei lá, 1000 peças. Eram bastante coisas, 1.500 peças, quando pouco, 700. Nossa. Então, era muitas pessoas envolvidas. Mas essa passada nossa, ela tinha que ser muito rápida. E como tinha várias cabeças pensantes ali, quando a roupa entrava, a costureira olhava para a roupa e falava assim, não pode matar essa peça aí, eu vou ficar pelo menos 20 minutos de tempo, o meu tempo vai ser 20 minutos, a produção vai ser horrível, porque a gente não vai conseguir entregar no tempo hábil, nananã. Aí a costureira falava que ela queria aquela peça ou que ela não queria produzir aquela peça. E ela falava o porquê, o que estava de errado. Aí a estilista falava assim, não, porque esse recorte tá certo, esse recorte tá errado. Aí o vendedor lá da ponta falava, não, porque isso na minha região não vai vender. Aí o vendedor lá do calor, e o vendedor que tava lá no inverno falava assim, não, isso daí vai chegar e vai vender muito. Então, todos eles opinavam por tudo. E nada ia para a coleção oficial sem passar por esse crivo coletivo. Mata-mata. Legal. Isso mostra como as empresas que se diferenciam, na verdade, resume-se a olhar para as pessoas, né? Exato. E entender Pro que time, todos ali, importam. De qualquer categoria ou de qualquer função, importa, né? Dentro da empresa. Isso é muito importante. E é o que a gente não vê hoje, né? É o que a gente não vê hoje, mas quando a gente olha para as empresas que se destacam, com certeza lá vai ter, né? É incrível isso. A hora que você... Por que essa empresa funciona? Você vai ver que ali dentro tem pessoas que trabalham junto, colaboram, né? Existe sim a competição, em alguns momentos existe vamos dizer, a briga saudável, mas é a participação das pessoas no negócio, elas se sentirem parte daquilo, né? Isso é muito legal porque envolve o propósito das pessoas. Ô Thalita, olha, essa experiência é legal, eu não sabia que você tinha passado por isso, não. Eu passei por muitas outras, essa me chamou, essa era uma empresa que me chamava muita atenção e eu fiquei, acho que eu modelei para a Reco uns 12 anos. Nossa. Então foram muitos anos. Uma coisa que eu sei, e eu quero que você fale aqui para nós um pouquinho, você já teve também uma clínica de estética. Por 2 anos e meio. 2 anos. Ela foi um desafio. Exato. Com ela, você chegou a duvidar que o mercado de beleza fosse realmente promissor? Nossa,
vou falar uma coisa para você. Vou tentar falar o porquê que foi um desafio, né? Eu acho que quando a gente empreende com grana, é muito mais fácil, né? É lindo empreender com grana, né? Quando você tem grana de sobra, quando você fala assim, tem espaço quero pra fazer errar? essa canequinha. Tem espaço pra errar, né? Vamos fazer essa canequinha. Isso, posso errar, posso testar, né? É lindo. E a clínica, ela chegou numa fase da minha vida que eu estava numa fase desafiadora. E eu investi, assim como eu entendo que tem muitas pessoas que investem, né, que empreendem para criar uma renda, para ter ali uma renda para trazer para sua casa. Então foi nessa fase. Então era uma fase que eu falei, não, eu vou apostar nisso, eu vou apostar na estética e na beleza que eu gostava muito. Eu já tinha tido uma experiência sobre a área da beleza, né? Uma área que eu gosto bastante. Aí eu falei, bom, com uma outra realidade, beleza, com uma outra realidade, com grana, uma empresa com grana, uma empresa extremamente rentável, uma outra realidade. E aí eu fui para essa realidade que foi investir nessa clínica. E aí ali eu já não estava com tantos recursos, né? Então os recursos já eram um pouco mais restritos, né? Eu passei por uma situação que foi muito desafiadora, que fizeram comigo e que eu acabei perdendo aquilo que eu investi. E aí eu não tinha outra alternativa a não ser fazer dar certo. E é muito engraçado quando você tá nessa fase de um negócio, ou uma fase da sua vida que você fala assim, não tem plano B, não tem C, não tem A, nada, né? Eu tô com a bucha na mão, eu preciso resolver esse problema, porque eu tinha duas situações. Eu não tinha um plano B, eu precisava criar uma renda, e eu precisava resolver um mega problema que eu nunca tinha passado por aquilo, né? Então, eu falei, não tenho outra opção. E aí eu pensei assim, como eu não era profissional, que eu acredito muito na área da saúde, na área da estética, eu acho que é uma área que vai crescer muito pós-pandemia, isso se acelerou de uma maneira muito expansiva, né? As próprias redes sociais são muito responsáveis por isso, porque a gente tá ali toda hora se mostrando para ela, né? Exato. A gente tá se vendo e se mostrando, né? Então... Eu acho que a rede social fez você se olhar, na verdade, né? E é tão curioso isso que eu recebi até saindo um pouquinho do contexto, eu recebi um familiar meu na minha casa esses dias, e ela falou assim, credo, por que nessa casa tem tanto espelho? Não gosto. Ela passava por um lado e falava, ai, tem um espelho. Ela ia no meu quarto, um espelho, entrava no banheiro, outro espelho, entrava no outro espelho, lavava espelho. Daí ela falou, meu Deus. Aí eu, lá no corredor da minha casa, eu falei, ai, queria tanto colocar um espelho assim aqui. Dela, pelo amor de Deus. Por que tanto espelho aqui? Eu não gosto. Daí eu falei assim, uai, pra gente se ver, você tá passando por um lado, você se olha, você tá passando por outro, você se olha. Daí ela olhou pra mim e falou, mas eu não gosto de me ver. Então, eu acredito que a rede social, o Instagram, fez com que você começasse a se enxergar. Que às vezes, dentro da nossa casa, a gente negligencia um espelho, porque você não quer se ver, então não compra um espelho. E o espelho não tem filtro, né? Exato. O espelho não tem filtro, não tem o que você fazer. Vê, né? Você realmente se vê ali no espelho, né? Então, eu acho que deu uma acelerada por conta disso. As pessoas começaram a se olhar, começaram falar, nossa, não tá tão legal isso aqui, né? Preciso dar uma melhorada, o que dá pra eu melhorar, né? Preciso emagrecer, preciso cuidar de mim. Então, eu acho que trouxe isso. Eu acredito que a estética e a beleza é uma área muito promissora. Eu até cogitei a ideia de fazer talvez uma biomedicina, de entrar para fazer uma medicina, enfim, mas aí a gente tem o tempo ali de profissionalização, de você se formar ali como um bom profissional, né? Que levaria um tempo maior. Até tornar isso uma renda, né? Tem todo um trajeto. Aí eu falei, bom, eu vou focar naquilo que eu sei. Então eu sabia muito sobre marketing e o mais engraçado do marketing é quando você é o seu produto. Então eu sempre fui o meu produto no mundo da moda. E ali, quando eu tive a clínica, eu também era o meu produto, porque as minhas pacientes esperavam em mim. Então elas falavam assim, nossa, a Thalita tem uma história de vida, né? Ela é uma mãe, ela tem 3 filhos e ela tem essa aparência, né? O que ela faz? Então, claro, eu tenho um estilo de vida saudável, eu sou super chata com a alimentação, assim, até eu tenho uma das minhas filhas que ela reclama muito. A Thalita não aceitou nem um café
hoje. Falou, não, tô super regrada aqui, vou ficar só na água. Sou super chata, eu tenho algumas exceções, mas quando eu me prontifico, mas eu acho que é por conta do mundo da moda, é uma coisa que a minha mente... Te treinou. A minha mente te condicionou, é assim, né? é tão estranho, quando eu quero mudar, a minha mente não consegue, porque o meu estilo de vida é esse. E aí, eu era o meu produto ali na clínica de estética, então eu precisava entender... eu já sabia sobre gestão, tinha uma visão muito grande sobre gestão. Eu já tinha testado muitas coisas numa empresa anterior que dá certo, que tem um faturamento, que tem um resultado expressivo dentro do mercado. Eu sabia o que eu precisava fazer, eu já tinha uma bagagem extensa sobre marketing, porque eu venho do tradicional marketing, e eu também já era o meu produto que me facilitava. Legal. Eu só não era a profissional. Que é uma das dores que eu senti por não ser a profissional, por não poder colocar a mão no meu paciente. Porque muitas vezes a minha paciente, ela queria ser atendida por mim, mas por eu não ser a profissional, eu não podia atendê-la. Eu podia acompanhá-la, que é um processo que eu também comecei a fazer dentro da clínica. Mas eu entendi o quanto era rentável, porque eu não tinha dinheiro mais para investir, eu não tinha dinheiro para fazer nada mais, nada. Nem se falasse assim, ó, se precisa de R$100 para você rodar um tráfego, eu não tinha aqueles R$100. Não tinha. Mas eu tinha toda uma estratégia orgânica, eu tinha toda uma influência e eu tinha tudo o que eu precisava fazer sem ter o dinheiro, que era o que eu fazia. Então, as ações que eu tinha ali de forma estratégica, intencional e trabalhando muito a parte da influência, traziam a rentabilidade da qual eu precisava para eu me sustentar no... Muito legal. Eu acompanho, ela começou a aparecer muito agora na internet, a Thay Dantas. E essa semana, ontem ou anteontem, ela fez uma live falando sobre um novo formato de crescimento, de empresas novas, por que as empresas clássicas estão sofrendo, né? Até deu o exemplo da Nike, quanto de mercado ela está perdendo para as marcas novas. E ela falou muito sobre negócios, empresas creators. São onde as empresas são produtoras de conteúdo, onde os donos ou as pessoas envolvidas na imagem dela produzem conteúdos que se encaixam organicamente. E ela falou ali sobre o sucesso que você pode ter hoje com pouco investimento, tanto na questão de publicidade, isso tudo depende mesmo de uma estratégia orgânica, como você está envolvido, e até o papel seu como usuário daquele teu produto, né? Mostrando a tua jornada dentro daquele produto. Que eu acho que é o mais importante, que as pessoas negligenciam muito esse processo, né? É o tal daquele negócio de casa de ferreiro, espeta de pau, é mentira. Em casa de ferreiro, o espeto tem que ser de aço. Mas olha, essa parte era muito engraçada, porque eu amo estética. E quando eu tinha minha clínica, eu não realizava tantos procedimentos quando eu não tinha ela. Porque às vezes você dá prioridade para outras coisas, né? Então tem essa questão. Mas quando você valida o seu negócio, quando você é o seu negócio, aquilo se torna mais vendável, real, de fato mais real, né? As pessoas falam, não, ela vive aquilo, ela é a aparência dela, porque assim, eu jamais contrataria um personal gordo, né? Isso é uma polêmica, né? Eu comecei a dar mentoria, a minha primeira, especificamente a minha primeira, hoje nós somos amigas, a minha primeira médica que eu dei mentoria, ela era uma nutróloga endócrina, né? E eu que venho desse mundo da moda, que já tem essa mentalidade, então aonde eu sentar com uma nutricionista, com uma nutróloga, com uma endócrina, eu já sei a alimentação, tudo isso daí. O fato é, às vezes a gente sabe, às vezes a gente só não faz, né? Daí a gente precisa de um profissional. Mas eu sentei com essa nutróloga e ela tinha uma bagagem profissional, ela tinha várias coisas ali. Super competente, técnica. Competente, estuda, enfim, só que ela não tinha uma coisa, a imagem dela não vendia o que ela queria vender e ser reconhecida. Então ela queria ser... Não basta ser, tem que parecer. Exato, tem que parecer, não tem jeito. Ela queria atender pacientes, ela queria levar um estilo de vida saudável do qual ela não tinha. Ela queria cuidar de mulheres para que tivessem um corpo melhor e ela não tinha aquele resultado. Então eu lembro que eu sentei com ela, foi uma construção, né? Eu fui dando várias dicas ao longo da mentoria
porque eu acho que quando você é e a pessoa vê que você vive aquilo, é mais fácil você falar para ela fazer. A autenticidade, né? Então... Ela sabe o que tá falando. Ela vive isso, Ela né? vive isso. Né? Então, vamos fazer, né? Porque às vezes você dá um direcionamento do qual você não faz, Sim. Não tem muito sentido. Então, eu direcionava, mas ela via que aquilo tinha em mim. E aí eu falei para ela, olha, posso falar uma coisa? Teve um dia, uma frase, assim... Ela falou, não, a mentoria não precisa nem ter 2 horas, que aqui já foi... E aí eu falei assim pra ela, então, se eu for hoje... Ela falou assim, Thalia, o que te faz buscar um profissional? Então agora, vamos sair da mentoria, agora você tá aí como paciente. O que te faz buscar um profissional, né, da minha especialização? Eu falei assim, primeiro, se eu fosse buscar uma médica, nutróloga, endócrina, eu sentaria com ela, mas ela tinha que ser a médica. Eu tinha que olhar para o corpo dela e falar, caraca, não tem outra médica. Olha a minha médica, olha a idade dela, olha a história de vida dela, olha o corpo dela, olha a alimentação dela, olha como ela é. Então eu quero ficar igual ela. Então ela é a profissional para me orientar, porque ela tem o resultado. Não adianta ir contra o fluxo. A primeira impressão, ela é 80% do caminho, né? Em tudo até hoje, né? Primeira impressão é importantíssima. E eu tenho fotos dessa minha médica mentorada, como ela era e como ela é hoje. Assim, a diferença é gritante. Que legal. E a diferença corporal. E ela passou a fazer o acompanhamento. Isso virou resultado. Virou resultado no depois financeiro. de 2 anos. Depois de 2 anos, né? Ela conseguiu o corpo que ela tem hoje, a alimentação, tudo que ela foi construindo, eu acho que começou a construir ali na mentoria, que na realidade a mentoria era para profissional, virou pessoal e... Mas os dois andam junto. Exato. Anda muito junto isso. Mas a maioria não tá disposta. Não tá disposto, mas anda muito. Quando ele descobre, aí é que acho que ajuda a virar a chavinha, né? Porque a maioria do profissional, ele não tá disposto a passar pelo processo, né? Ele quer ter o resultado financeiro, mas ele em si, ele não tá disposto, né? E ainda mais um fator que a gente chama ego, né? Tem muito, assim, né, nessa área. E ela começou a ter esse resultado. E aí, depois que ela começou a ter esse resultado, ela teve mais resultados na parte do profissional, porque ela teve uma busca maior por essas pacientes, que viu a mudança dela, que viu a transformação dela, que viu ela colocando em prática aquilo que ela pede para as pacientes realizarem, né? O casamento dela melhorou, enfim, muitas outras coisas melhoraram. Que legal. Thalita, me diz, como que foi esse teu início? Então, você teve início de moda, trabalhou como modelo e teve uma imersão dentro de uma empresa, passou pelo perrengue de um empreendedor brasileiro, que é super comum isso. Como que foi esse primeiro, o que te levou para o caminho de mentoria? Como que surgiu essa oportunidade? Você percebeu que estava pronta? Você foi sem se sentir que estava pronta? Algum amigo falou, você me ajuda com isso? Como é que surgiu isso? Eu fui socorrer um amigo, né? Então eu passei por todas essas etapas, eu tive a minha clínica, e o que para mim era muito simples na clínica, tanto da parte de gestão quanto dessa visão, era muito simples eu sentar com as minhas colaboradoras e fazer uma reunião de brainstorm. Era muito simples eu sentar e falar assim, ok, você acha que eu tô errando em alguma coisa? O que você acha que tem que ser feito? Então, coisas que eram muito simples para eu fazer sem ter a grana para investir, porque eu não tinha grana para investir, eu não poderia trazer um mentor, eu não poderia trazer um consultor, eu não poderia, né? Aí eu buscava recursos, só que eu tinha pessoas. Tinha pessoas de influência, eu tinha empresas próximas a mim com resultado. Você tinha desenvolvido um network também. Já tinha um network. Isso é importantíssimo, às vezes vale mais do que dinheiro, né? Muito mais, muito mais. Já tinha a influência, eu tinha um desejo, né? Que para você trazer talvez uma influenciadora, uma pessoa influente, você também precisa mostrar um resultado para ela. Então ela também não iria fazer comigo só porque ela é minha amiga, não, porque eu também trouxe um resultado. Então eu tinha algo de desejo para eu entregar, né, para essa influenciadora, para paciente, né, como resultado. Mas eu acho que essa questão de visão, de tudo, eu via que outras amigas que tinham empresa
na onde a minha clínica estava. A minha clínica estava num lugar hoje que é muito conhecido, aqui na nossa cidade, um complexo onde tinha muitas outras clínicas médicas. Então, a minha colaboradora descia para tomar um café, daí ela falava com a secretária de uma outra clínica ali, tal, e ela vinha e contava alguma situação, ou eu mesma presenciava alguma situação, e eu ficava vendo algumas coisas recorrentes que aconteciam, eu falava, cara, não é possível. E como muitos sofrem do mesmo problema. Do mesmo problema. Então, eu analisava isso, só que eu tinha um amigo, que ele tinha ele tem, né, uma agência de marketing médico, né, e ele desenvolveu um produto, ele vendeu esse produto, e aí tinha uma médica, que foi essa minha primeira médica, que ela não estava tendo resultado, mas ela não tinha resultado porque ela não tinha posicionamento, ela não tinha performance, ela não tinha alguma coisa. Então, esse meu amigo chamou e falou assim, Thali, será que você conseguiria me ajudar a desenvolver esse profissional? Porque eu vejo que você tem bagagem, aonde eu não tenho, né? Eu ofereci esse produto, eu quero que essa pessoa tenha resultado, mas eu consegui chegar até o ponto que eu estou. E aí eu preciso levar essa pessoa além para fazer jus ao que ela contratou, né? Então, você conseguiria me ajudar em relação a isso? A princípio, eu me senti bem impotente. Eu falei, não, eu... Acho que eu não dou conta, não, né? O que eu tenho? O que eu tenho demais para te ajudar? Eu falei, não, acho que eu não tenho a ver, acho que não faz sentido a princípio e tal. E esse profissional falou, não, eu tô no mercado há tantos anos, eu sei pelo que você passou, eu sei sobre a empresa, né, com os colaboradores, eu sei a referência que vocês têm, a influência, enfim. E eu vejo esse potencial em você e eu acho que você vai conseguir nos auxiliar. Vamos fazer um teste com essa médica em específico? Falei, não, então tá bom, então vamos fazer, vou lá, né? Vou lá conhecer essa médica, ver como é a clínica, qual é o faturamento. Então começou daí, né? Então eu tinha uma bagagem, mas eu estava olhando muito para a minha empresa na época, né? Como eu estava passando uma fase bem desafiadora, eu queria solucionar coisas que tinha na minha empresa. Então eu estava muito focada na minha empresa, na minha clínica. E aí veio uma terceira pessoa e falou assim, olha, eu sei que você tem o seu negócio, mas eu vejo que você pode fazer para outras pessoas, né? E desenvolver outras pessoas que precisam, que estão passando pela dor que você tem ou passa, né? E aí foi quando eu comecei a dar mentorias especificamente para médicos, porque antes eu dava mentorias para empresas como salão, que tinha loja de roupa. No ramo da beleza. Para outras empresas. Não na área médica. Não nichada, né? Não especificamente para clínicas e para médicos. E aí foi quando eu tive essa visão. Quando eu entrei e eu vi os problemas que aquela clínica passava, o posicionamento, a questão do profissional que aquela médica tinha, eu falei, gente, não é possível que ela não enxergue umas coisas tão... E aí a gente começou a ter algumas ações bem pontuais, específicas, e ela começou a ter resultados, e eu falei, é sobre isso, né? Encontrei. E aí ela começou a me indicar para outras, e aí começou assim. Que legal. E aí você percebeu que era o momento certo de parar com a clínica e se dedicar. Aí eu comecei a ter mais resultados financeiros. Lembra que eu te falei que eu venho do mundo da moda e eu era o meu produto? Então, aí eu fui para uma fase onde eu tive uma empresa muito bacana, onde a gente tinha uma entrega de colaboradores que ele entregava o nosso serviço, né? Eu não ficava tão à frente, eu já não era mais o meu produto. Aí eu voltei para a fase da clínica de estética, onde eu era o resultado do produto que eu oferecia. E aí eu entendi novamente que eu seria o meu produto. Quando eu fui para a área da mentoria, eu entendi que eu, como pessoa, com a minha bagagem, com a minha expertise, com métodos que eu aprendi, que eu busquei, que eu vivenciei, que eu acho que é o que mais importa, né? Você vivenciar algumas etapas. E aí, sim, eu comecei a, de novo, ser o meu produto. Aí eu falei, bom, eu vou trabalhar nas duas áreas paralelo, né? Vou continuar com a clínica e vou iniciar com as mentorias. Até quando as mentorias e a parte do marketing me traziam uma rentabilidade muito maior do que a clínica. Aí eu falei, não faz sentido. Aí você se livrou de um problema e abraçou uma solução. Eu finalizei tudo que eu precisava finalizar com a empresa. Porque assim, tem uma frase que diz o seguinte, e é tão engraçado que às vezes a gente tem algo, né, um apego. Acho que é um apego emocional, às vezes você passa por uma questão.
quando você empreende, que a gente decide quando a gente vai empreender, né? Você tá ali cheio de gás, cheio de garra, você fala, não, eu vou empreender, eu vou fazer o negócio acontecer e tal, e aí você começa e no meio do caminho você percebe que você talvez não tá tendo resultado, mas você não decide deixar de empreender, você fica ali insistindo naquilo, insistindo. E foi o que eu fiz, eu insisti ali por muito tempo. E era para isso. Né? E era para isso, porque mas... tem um, vamos dizer assim, é uma margem muito estreita entre persistir, né, e insistir. Mas eu né? acho que o ponto você tem que ter a persistência, eu... mas tem que ter um ponto ali de corte, né? Eu preciso acho decidir. Isso, você tem que ter a decisão. Uhum. Você decide empreender, mas também você precisa decidir fechar. Acho que o grande problema é aquele sentimento de derrota. E não é derrota, é só um ciclo. É algo que passou, que não deu certo, tá tudo bem, você vai fazer outra coisa. Eu acho que a desistência, decidir desistir, acho que é muito por isso, o sentimento de derrota. Entra ali no ego, né? Não é decidir, talvez você estruturar um outro formato, você mudar a sua rota, não é que você não é fácil sair de um lugar e ir para outro, né? Daquilo, né? Mas você tá traçando uma nova rota, né? Olha, eu vou continuar atuando na área da saúde, mas de uma maneira diferente. Isso vai me servir como bagagem. Ou eu vou modificar algumas coisas. É que tinha situações específicas na minha clínica que eu não conseguia resolver como ser uma profissional. Sim. Então eu falei, eu vou dar muito certo, a minha clínica vai crescer muito, se eu me qualificar, se eu for essa profissional. Mas também você ia ter que ela ia depender de você. Aí você ia ficar lá dentro dela preso, né? Aí você não tem a parte da expansão, né? Aí você não escalar, consegue expandir. Né? Você não consegue olhar isso para escalar, que é muito difícil. E aí olhar para pessoas não é um trabalho fácil, né? O trabalho que a Reco fez, você imagina quanto tempo para ela chegar nessa maturidade. Muitos anos, é uma empresa de anos. De às vezes gerações, né? Gerações. Então, às vezes parece simples, mas não é. E é tão engraçado, você já parou para pensar que empresas consolidadas no mundo da moda, porque depois da Reco, depois de Modelo, eu também atuei com representantes de marcas, grandes marcas, então Coach, Iodice, então eu passei Animale, então os maiores, não é estúdios, os maiores estúdios, não é estúdio a palavra que eu quero falar, os escritórios de representação com marcas, eu conheci os maiores representantes do Brasil, que tinham marcas grandes nas mãos. Então, a marca como a Coach, que ela teve uma curva de ascensão muito grande, a Cavaleira, eu venho da época da Cavaleira, eu não sei se aqui teve, né? Eu não sei se Paraná é diferente daqui, algumas marcas que teve no Paraná que talvez não teve aqui. Eu lembro quando eu era molequinho, a Coach era muito forte no Paraná, que eu morei lá. Mas numa parte do Brasil não, porque a Coach se transformou. Nossa, mas a Coach era um outro tipo de perfil, né? Era mais infantil. Eu lembro que tinha um cachorrinho da Coach. Teve Pura Mania também, que cresceu Pura muito. Mania, eu trabalhei jeans. no escritório da Pura Mania. Teve a Iodice. A Iodice era uma marca. A Cavaleira era uma marca muito bacana. Zump. Trabalhei também. Então, eu sou dessa época. Então, eu fui para essa parte dos escritórios, né, de representantes do Brasil. E ali eu também ganhei uma bagagem muito grande. Só que se a gente olhar para essas empresas, elas vêm de gerações. E são empresas que atuam no mundo da moda, que faturam milhões, porque a Coach faturou milhões. E ainda está no mercado. Ela está há décadas. Ela ainda está no mercado. Né? Foi líder, assim, de mercado. Então, elas deixaram um legado, Eu admiro muito essas empresas da área da moda. Consegue se reinventar, se renovar, porque as gerações são uma loucura. Isso é uma doideira, cada geração é de um perfil, é de um jeito, e as empresas precisam evoluir, né? Precisam estar muito conectadas. Falando em conexão, em imagem, outra coisa também que você pratica muito é a parte de influência digital, né? Gosto muito. Gosta, né? Gosta de fazer. Como isso colaborou para alavancar, tanto na mentoria, quanto no seu trabalho ali da própria clínica de estética? Vamos assim, mais para a mentoria hoje, né? Quanto que esse trabalho de influência digital impacta para você? E quanto disso você leva para os teus mentorados também?
eu levo muito para o meu mentorado, eu falo que você é a sua marca, né? Nós somos influenciadores do nosso próprio negócio. E quando a gente influencia o nosso próprio negócio, nós temos peso, um peso maior. Por isso, eu esqueci o nome da... A Thay Dantas. Que ela tem batido na tecla dos criadores de conteúdo, marcas, mas o dono da empresa criar o próprio conteúdo. Então tem um peso muito, muito grande você ser o influenciador da sua marca. Quando eu tinha a clínica, eu era eu era a primeira influenciadora da minha marca. Uhum. Era muito engraçado isso, né? Que as minhas amigas influenciadoras assistiam o meu story para ver qual procedimento eu estava fazendo para elas ali na clínica, né, para elas decidirem qual ela ia fazer. Mas eu acho que impacta muito, principalmente quando você tem esse olhar de você influenciar o seu produto, o seu negócio, de você criar. Sim. E principalmente, que eu acho que é um dos pilares mais que a gente tem que olhar muito, quando eu vou escolher uma influenciadora para fazer uma ponte com o mentorado, eu olho muito para isso. E quando eu também vou fazer algo com alguma empresa, eu também olho muito para isso. Eu acho que a verdade, ela precisa prevalecer, né? Perfeito. Não adianta você ter um estilo de vida e aí você fechar só porque você vai receber de uma determinada empresa, que você vai falar de um produto daquela empresa, porque você está recebendo por aquilo, né? Sendo que você nem consome aquilo. Eu acho que é por isso que tem mais valor. Quando você influencia a sua própria marca, tem muito mais valor e muito mais verdade, né? Carregar essa... É que você não precisa ficar fazendo uma imagem, você é aquilo. Então não tem risco de você pisar na bola, vamos dizer assim, né? Você vive aquilo. Eu acho que é muito importante você decidir fazer parcerias, você decidir colocar influenciadores, mas você acompanhar um pouquinho do conteúdo, talvez, daquela influenciadora, entender um pouquinho para ver se ela traz essa verdade, né? Porque se não tiver verdade, nunca vai ter uma construção de marca, um fortalecimento de marca. Elas não vão te auxiliar a fortalecer uma marca. Se ela não estiver fazendo aquilo como verdade mesmo, se ela não estiver realizando alguma coisa, ou se não for algo que aquela influenciadora queria ou deseja fazer, eu acho que precisa ter verdade, sabe? Sim. Até vem ocorrendo uma transformação também, porque as profissões são regidas pelos seus conselhos, né? E há muito tempo os conselhos foram muito limitados quanto ao tipo de propaganda, ao tipo de publicidade que você podia fazer dos seus negócios, né? Eu sou dentista, então a gente vem de uma época lá que o antes e depois nunca poderia ser mostrado. Isso era muito forte, né? Era realmente proibido de fato. Isso vem flexibilizando e vem trazendo possibilidades novas para os profissionais, para os médicos mostrarem o seu trabalho. Não é nada de enganar, mas se mostrar os seus resultados, que é importante, né? Eu acho que é muito importante, né? O paciente, ele quer ver, claro, né? Ele quer ver outros pacientes que passaram por aquele procedimento que ele quer realizar e qual foi o resultado que aquele paciente obteve, né? Mesmo porque ele está em busca de realizar aquele... não que, na hora que eu mostro um antes e um depois, eu tô falando para aquele paciente que o antes e o depois dele vai ser da mesma forma. Mas eu estou mostrando o meu trabalho e o resultado que eu entrego desde que a paciente faça aquilo, né, gente? Porque eu acho que na área da estética... Os resultados são muito... Não só na área da estética. Geralmente os resultados são comprometidos pelo paciente. Nossa! Né? Pelo hábito dele, aquilo que ele faz, deixa de fazer. E é tão engraçado, eu não consigo entender. A pessoa chega lá e ela mente do começo ao fim. Mas a gente sabe que tá mentindo, né? Gente, não é possível. Mas trata-se da sua saúde. Isso me assustou muito quando eu tinha clínica. O paciente, antes de ir pro dentista, ele passa a semana inteira, o mês inteiro, sem higienizar direito. Antes de ir pro dentista, ele fala, agora eu vou escovar. Como se ele chegasse lá, a gente não visse sinais. É isso, ele mente para ele mesmo. Como se estivesse resolvendo o problema dele. E o profissional, ele tem que estar muito capacitado para reconhecer isso. Eu tinha muito medo disso quando eu tinha clínica, porque eu via descaradamente pacientes que chegavam lá
e falava uma coisa e assim, tava na cara de que ela não tinha feito, de que ela não tinha seguido, né? Primeiro, eu acho que a gente tem que ter... O paciente de redução de peso, você encontra ele lá na... Ai, meu Deus. na churrascaria, na pizzaria. É bom que você pega ele no pulo, né? Ele fica até sem graça. É verdade. Então, essa parte do comprometimento da etapa, mas eu acho muito importante e fundamental hoje que os médicos, né, eu acho que foi um ganho para eles, eu fico muito feliz de poder ver antes e depois, né, tantos profissionais podiam postar e os médicos não, né, mostrar ali o seu trabalho, aquilo que eles fazem, eu acho de suma importância para o paciente, para o médico. A gente falou redes sociais, imagem, posicionamento. Hoje a gente vive, de fato, uma era de culto à aparência, né? Mas muito no do outro, vendo do outro, eu quero ser assim, eu quero ser assado. E ao mesmo tempo que a gente vê isso, você vê aquele movimento de aceitação do próprio corpo, que a gente também tem que ir por esse caminho, mas como é que você enxerga essa dualidade, né? Você acredita que a estética ainda faz muitas pessoas se sentirem pressionadas a seguir um padrão? Ou dá pra gente equilibrar a estética com a naturalidade hoje? Como é que você vê esse caminho? Eu acho que os profissionais, né, hoje eles estão em busca desse equilíbrio, de valorizar a beleza real e natural daquele paciente. Os profissionais mudaram muito, né? Essa abordagem está muito mais natural. Os profissionais, eles estão trazendo isso, né? Tendo isso como premissa do natural, né? De trazer. Eu acho muito legal essa mudança do profissional, mas às vezes o paciente, ele realmente, ele chega ali e ele fala assim, eu quero ter essa boca, ele já traz a foto de alguém, o corpo de alguém. É que não é só a boca, tem tudo ali, mas ele cabelo, olha a boca. Vamos sair até da parte médica e vamos para a parte da beleza. Quando você vai cortar o seu cabelo, né? Eu, pelo menos como mulher, se eu quero mudar o corte de cabelo ou mudar a cor do cabelo, eu vou trazer ali o que eu quero no meu cabelo, né? Inspirações. Ou o próprio profissional vai falar, olha, faz tal coisa que nós vamos fazer o seu cabelo ficar dessa forma. E ele me traz uma foto, algo, né? Então, eu acho que com a estética a mesma coisa. Eu acho que da parte do paciente é o desejo, né? Quando o paciente ele está submetido ali, ele está acompanhando influenciadores, ele está ali no mundo digital, ele está vendo rosto, corpo, enfim, ele está vendo uma aparência ali, aí ela printa aquela foto, ela salva aquela foto e ela começa a criar o desejo de ter aquela aparência, o paciente. Mas eu acho que hoje, nos congressos, nos workshops, eu acho que hoje tem uma abordagem no mundo da beleza, da estética e da saúde, que os profissionais começaram a mudar o conceito. E o conceito natural, valorizar o natural daquele paciente, eu acho que os profissionais estão trazendo cada vez mais isso. Até pelo desfavor que muitos profissionais, muitas abordagens estéticas fizeram em relação à harmonização, né? O que a gente vê na internet, os absurdos, claro que são poucos perto da quantidade de procedimentos que são feitos, mas isso também ajudou a começar a ir por um caminho mais preservador, né? Manter mais a estética, melhorar aquilo que você já tem, não te transformar em uma coisa que você não é. Eu vi um Reels essa semana, né, que eu achei muito legal, aí apareceu lá no meu Reels um homem de 50 e tantos anos, mas ele tava numa forma, o rosto, o cabelo, o corte, a barba, nada de linha de expressão, um corpo impecável, um estilo de vida saudável. E aí no Reels era um meme que aí um gordinho que tinha uns 50 e tantos anos falou, gente, mas quem deixou a gente chegar em 2025? Agora que chegou a minha vez. Agora que chegou a minha vez de ser velho, em 2025, olha os velhos que tá tendo por aí. Ele falou, não, cadê os velhos do bar? Cadê as barrigas de cachaça? Né? Então, eu acho que nós chegamos ali pós-pandemia, acho que as pessoas se voltaram muito para a própria aparência, né? Para cuidar de si, mas elas também estão passando a
a enxergar um pouco do quanto a saúde é importante. Perfeito. E eu acho que com a mudança do cenário dos profissionais, dos workshops, dos cursos, dos treinamentos que têm trazido essa nova abordagem de cuidar da saúde, de criar um banco de colágeno, de criar fazer com que o paciente desenvolva um estilo de vida mais saudável, que tenha uma alimentação mais limpa. Eu acho que esse conceito até as influenciadoras, as nutrólogas, as nutricionistas, né, os profissionais que estão ali, que prestam esse serviço, estão ajudando muito as pacientes, a essas pessoas que estão aí na internet, terem esse olhar da importância de que é você ter um lifestyle, de que é você criar um estilo de vida que seja saudável, que vai resultar na sua aparência. É, né? Aquele que, sim, não tem atalho. O atalho, às vezes, custa muito caro, né? Então, o caminho é longo, é dedicação, você tem que mudar seus hábitos. Né? O caminho é que a gente vê uma foto do antes e uma foto do depois ali do lado, mas se tivesse como colocar uma foto do durante, não cabe em tudo aquilo, né? Porque é um processo, é uma construção. Isso aqui encaixa nisso que eu quero saber. Você como mentor e influenciadora. Então, assim, muitos profissionais hoje buscam, até para facilitar a comunicação, prometer resultado rápido e sem risco. Como mentorada, o que você orienta os seus clientes, seus médicos, para assim, ter um marketing chamativo, mas ao mesmo tempo com responsabilidade? Eu gosto muito do pilar da influência, né? Porque eu acho que quando você tem um paciente que vai influenciar um outro paciente, e quando você tem um paciente que você pode realmente mostrar a jornada daquele paciente real, do que realmente ele está fazendo ali para obter aquele determinado resultado, eu acho mais valioso, mais verdadeiro demonstrar dessa forma, e não com esse marketing muito agressivo. E na realidade, na área médica, eles não estão dispostos a fazerem esse marketing, né? Às vezes a gente vê algumas clínicas que fazem, que apelam para esse marketing, um marketing um pouco mais agressivo, só que os médicos em si não. Eles se preservam um pouco mais. Na verdade, eles não gostam muito dessa exposição. E quando a gente tem que mostrar um resultado ou mostrar, a gente opta mais para mostrar a jornada do paciente, para mostrar a experiência de um paciente com a clínica, com um profissional, realizando um procedimento, um pós-procedimento. Eu sempre opto por mostrar mais isso. E aí a gente cria outros métodos, né? Que aí a gente pode utilizar um lançamento ou qualquer uma outra coisa para a gente fazer uma venda de uma outra maneira. Sem perder a conexão com o teu tipo de cliente, né? Com aquele teu nicho específico. Sempre você precisa ficar mudando aí para outros, né? Exato. Até porque tem mercado para todos os tipos, né? Sim, todos os tipos de clínica ou de e médico. E também tem estratégia para tudo, né? Estratégia para tudo. E quando você está embaixo de uma estratégia ou de um método e você segue ali, você vai obter o resultado. É a mesma coisa quando você começar ali com um personal ou com uma nutricionista e ela falar, se você comer tal coisa durante esses tantos dias, em 60 dias, você vai estar com mais ou menos esse resultado aqui. Por quê? Porque ela sabe que tem um método, ela sabe que se ela tirar o seu carboidrato, se ela aumentar a sua proteína, se ela tirar o seu doce, enfim, você vai obter aquele determinado resultado. Então, é a mesma coisa no digital. Quando você entende, é tão engraçado isso, porque se você fala para a pessoa, olha, segue isso, faça dessa forma. E aí, se a pessoa fizer, você mais ou menos tem a previsão do resultado que ela vai ter. Se ela tiver um resultado abaixo, é que está faltando a gente trabalhar outras coisas para que ela melhore aquela performance dela, ou a visão clínica, ou vai melhorar alguma outra coisa para ela ter aquele resultado esperado. Porque você sabe que tem um método. E com aquele método é para você ter tal determinado resultado. Se a pessoa não obteve aquele resultado, então mostra que a gente tem uma deficiência em um outro setor, em uma aderência do tratamento, né? A gente sempre sabe, aquela pecinha ali do meio é grande responsável, né, pelo sucesso ou não. É verdade. Ó, vamos puxar o gancho lá da Reco, que você falou do mercado da moda, que já estava assim há um ano atrás, olhando para o futuro.
vamos falar um pouco sobre sua visão de futuro. Para onde você acha que o mercado de estética está caminhando nesses próximos anos? Novas tecnologias, regulamentações, uma conscientização maior dos profissionais e também dos pacientes. Como que você acha que está esse futuro próximo? Eu acho que cada vez mais os profissionais, eles estão buscando se aperfeiçoar mais, né? Buscando se desenvolver, buscando novas técnicas e esse novo conceito que está só chegando, que é o conceito do saudável, que é o conceito de valorizar essa aparência natural, eu acho que só tende a crescer nesse mundo. E eu acho que os pacientes, cada vez mais, ele tá sabendo mais sobre com a informação, né, com a internet, com tantas pessoas realizando tantos procedimentos, ele tá sabendo muito sobre o procedimento. Sim. Teve um médico que um dia ele chegou em mim e falou assim, olha, e eu acho esse médico muito coerente, é um médico que eu admiro muito. E ele falou assim, eu entendo quando vocês falam que tem que criar conteúdo, ele é super resistente à criação de conteúdo, a trabalhar com influenciadores, à exposição. Ele fala que ele não vai ser mais médico ou menos médico. Daí ele falou assim, você quer mesmo que eu tenha que gravar um vídeo mostrando a agulha que eu vou usar, a seringa que eu vou usar, o jeito que eu vou aplicar? Eu preciso mesmo mostrar como é feito, porque eu acho que não vai fazer eu ser um melhor médico ou um pior médico mostrando isso. Eu acho que se eu mostrar a agulha que eu vou usar, a cânula que eu vou usar, não vai me diferenciar de um outro profissional. A paciente não vai me comprar por isso. E eu achei muito coerente, porque ele falou assim, a agulha, a cânula, a seringa, a substância, eu uso, o fulano usa, o outro que fez o mestrado comigo também usa, o outro que fez o workshop também usa, o outro que também sabe a técnica também usa. A paciente não vai me comprar pela cânula que eu estou usando, ela vai me comprar como profissional, pela minha bagagem, pelos meus resultados, se algum amigo dela realizou algum procedimento comigo, se ela tem confiança em mim, no meu trabalho, né? Porque o paciente precisa confiar naquele profissional, naquela clínica, para ele se submeter a algum procedimento, né? Então, de fato, ele estava certo, porque não é por uma substância, por uma cânula, que aquela paciente ali, ao ver aquele vídeo daquele médico abrindo aquela determinada substância, vai convencê-la de comprar ali. Então, eu acho que os médicos, eles estão muito coerentes até na própria criação do conteúdo, até assim, não de se comparar, mas ele analisa outros colegas que estão na área, analisa o que está sendo criado, porque a internet proporciona isso, né? Se a gente pegar o Instagram de um profissional, de uma clínica, o que produz um conteúdo, o que tem uma equipe por trás, é nítido quando você olha ali naquele perfil, você fala, olha, tem um time por trás. É uma ferramenta de gestão, é benchmark. É você olhar os outros e se posicionar dentro daquilo, né? Exato. Então, você consegue... Ou se destacar, ou copiar também, né? Ver o que está sendo feito modelar, de bom. Modelar, né? se Extrair destacar, aquilo que inovar. Tá sendo, inovar, enfim. Então, eu acho que os médicos, eles estão muito coerentes, o paciente, ele está muito informado, né? Com toda essa informação que a gente está tendo hoje, e eu acho que nós estamos indo para um nível de saúde, de estética e de beleza, onde os profissionais que se posicionarem, né, num mercado de saúde e de luxo, eles vão se destacar. E os pacientes estão cada vez mais preparados, se é algo de desejo, realmente, se ele encontrar capacitação, jornada ali, né, do paciente, se ele encontrar um diferencial, ele vai pagar um procedimento mais elevado para ele estar realizando um sonho, para ele estar fazendo algo que ele quer muito, né? O desejo dele. Então, eu acho que a saúde, ela tá indo para um lado, a estética, a saúde e a beleza, ela tá indo para um lado de luxo, né? Até se comparado com marcas, grandes marcas de luxo, né? Recentemente eu vi uma matéria onde comparava a Ozempic. A Ozempic, ela é uma empresa que ela tá maior do que a Louis Vuitton, que é considerada uma mega marca de luxo, né? Onde a Ozempic vende as canetinhas de emagrecimento com um custo agregado, né? Que equivale, igual a Louis Vuitton, que vende uma bolsa com um custo agregado. Então, é uma empresa que cresceu exponencialmente
que vendeu muito, né? Porque o Ozempic vendeu muito. Demais. Então as pessoas estão ali preparadas para comprar. Porque não é todo mundo que pode comprar um Ozempic. Sim. Né? O que eu acho interessante é que o mercado sempre busca a escala e está sempre renovando. Aquilo que já ficou um pouco para trás acaba se tornando mais acessível para uma camada que não tinha acesso. E aquilo que vem de inovação, de valor mais agregado, vem ali, claro, para uma faixa que consegue pagar por isso. Mas eu acho que esse é um movimento importante. Mas eu sempre digo que, mais do que viabilizar, não importa se o procedimento é mais caro ou mais barato, que a gente tem que ter a responsabilidade de todos os profissionais que estão envolvidos nisso. Porque tem mercado para todo mundo. Tem o mercado para o público C, tem o mercado para o público D, tem para o B, tem para o A, tem para o A+. Né? O que é importante é todo mundo olhar com respeito. Porque uma pessoa que busca um tratamento de estética, ele está buscando resolver um problema dele. Que seja autoestima, que seja funcional. E eu sempre falo isso, sempre preconizei isso para mim, para os meus pacientes, que não importa se você está procurando preço ou qualidade, cuida, pesquisa, conversa, tira suas dúvidas, né? Vai procurar um profissional mais, vamos dizer, que você considere mais capacitado, ouça. Não vai fazer em qualquer lugar, de qualquer jeito, a qualquer custo, que pode sair caro. Exato, né? Muito caro. Thalita, qual é a sua visão para o seu futuro como mentora? O que você quer levar de novo? Onde você quer chegar como mentora? Em 2025 eu estou bem focada nesse novo mercado, né? Um mercado que eu acho que conecta muito comigo. Eu venho do mercado da moda, que ele traz essa visão de luxo, de sofisticação, de inovação. Que a gente chama do high ticket. Do high ticket, né? Há uma tendência muito grande pro mercado do high ticket agora entrando na área da saúde. Mas eu tô nesse mercado do high ticket e com essa visão de luxo, de inovação há muitos anos. Porque eu acho que o primeiro mercado que abre as portas para isso é o mercado da moda. Sim. O mercado da moda, o mercado automobilístico ali, ele traz muito essa visão de inovação, de conceito, de luxo, de marcas, de branding. E agora o mercado da saúde está tendo uma crescente aí demanda, aonde alguns profissionais, algumas clínicas estão se posicionando em oferecer uma experiência high ticket, uma experiência mais luxuosa na parte da estética, da saúde e da beleza. Então, a gente está vendo dentro de hospitais que existem apartamentos. Agora, eu tive uma amiga recentemente que eu achei incrível, que no meu último filho, há 5 anos atrás, não me ofereceram isso. Não sei se existia, mas não me ofereceram. Que ela contratou dentro do hospital um quarto que tinha uma antessala, que ela recebeu convidados ali naquela antessala, e ela trouxe comes, várias coisas ali naquela antessala, os presentinhos da criança e tudo mais. E nessa antessala tinha uma televisão, aonde quando ela estava ganhando o bebê, estava passando imagens. Ah, pô, aí é diferente. Esse eu também nunca tinha visto. Gente, eu achei surreal. Daqui uns dias eles vão fazer live mesmo, né? Então, quem estava no quarto presenciou, estava vendo o que estava acontecendo. Eu achei surreal. Diferente, né? Experiência. E por si só, era uma influenciadora, ela compartilhou tudo isso. Não sei se ela fez uma parceria com o hospital, enfim. Mas olha que interessante, né? Ela foi ter um nenê e ela teve toda uma experiência, né? O quarto estava preparado para ela, para quando ela saísse ali, né? Da cirurgia que ela optou por fazer, mas ela tinha um outro espaço para ela receber os convidados dela, e aqueles convidados estavam passando pela experiência junto com ela, porque não podia entrar no centro cirúrgico, só entrou o marido, mas tava mãe, tava irmão, pessoas ali. Eu achei surreal aquela experiência, né? O hospital... Daqui de Rio Preto? Aqui em Rio Preto. Legal. Aqui em Rio Preto. O hospital colocou plaquinhas, né? Ela é influenciadora, então colocou o nome dela. O próprio hospital fez uma experiência ali com ela. O banheiro diferenciado. Então, assim, tem mercado para isso. E é um mercado de luxo, porque nem todo mundo pode ter... Com certeza. Acesso a gente gostaria, né? Eu queria ter passado por essa experiência. Então, eu não sei se há 5 anos atrás tinha... E eu ganhei o bebê nesse mesmo talvez hospital. Talvez tivesse outros centros, outras regiões ali que a gente ainda não teve contato, mas legal aqui em Rio Preto, diferente.
E foi no hospital Bem onde inovador. eu ganhei bebê e eu nunca nem soube que existia algo assim. Então, dentro dos hospitais também está tendo essa questão. O Einstein, por exemplo, que é um hospital de luxo e tal, você escolhe o cardápio que você quer comer. Uhum. E com certeza de alta gastronomia. De alta gastronomia. Não pra canjinha. Você e pro seu convidado, não canjinha, gente. né? Achei isso... E nesse que essa pessoa passou agora, ela também escolheu. Porque ela tem um estilo de vida mais saudável, então ela escolheu o que ela queria comer. Pô, que sensacional. Muitas vezes, a experiência, ela passa por criatividade, não necessariamente você investir muita grana, né? Exato. Uma diferencinha, você lembrar daquela pessoa, você personalizar o negócio. Olha, que eu achei muito engraçado. Essa semana eu precisei ir numa advogada, né? E eu já fui em vários advogados. E essa especificamente, a abordagem da secretária dela, quando foi abrir a porta para mim, eu achei já bem diferente. Porque quando você vai no advogado, você tá ali sobre uma tensão, né? Você tá indo ali porque você tá indo resolver um problema e tal. E aí eu fui... a secretária chegou, ela abriu a porta, ela tava super sorridente, ela já me chamou eu nunca tinha visto aquela pessoa na minha vida, já me chamou pelo nome. Ela não me deixou sentar na recepção. Ela falou, não, eu vou te colocar já na sala de reunião, porque a doutora está saindo ali daquela outra sala e ela já vai vir aqui, tal. Então, por gentileza, me acompanhe, me levou até essa outra sala. E quando eu fui sentar na sala, uma coisa simples, mas que fez total diferença. Tinha uma bandeja, tirei até foto, tinha uma bandeja com uma plaquinha, escrito o meu nome, seja bem-vinda, senhorita Thalita Santos, estamos aqui para te servir, e o nome do escritório... Gastou só educação e caneta. Então tinha o computador dela, já tinha o meu copo de água separado, na onde eu ia sentar, o copo já estava lá, a plaquinha estava lá, e aí na bandeja tinha uma xicarazinha, que depois ela me falou que eu poderia escolher, se era café, cappuccino, enfim. E aí tinha um negócio para eu comer. Que legal. Aí eu falei, nossa, aí a doutora nem chegou e eu já tava tirando foto, né? Aí a doutora sentou, tudo bem, ela foi lá, me abraçou, me acolheu, porque ela era uma mulher. Ela falou, tudo bem e tal. Eu falei, nossa, tudo bem. E começamos a conversar sobre marketing, sobre influência, porque a pessoa que me indicou falou sobre isso, né? E ela tinha umas dúvidas e primeiro eu conversei com ela para depois eu falar o meu problema. E aí ela falou assim, Thali, eu tenho buscado a me diferenciar no mercado como advogada e eu tenho olhado para a experiência das minhas clientes. Hoje eu atendo só mulheres, né? E aí elas chegam aqui numa situação onde elas estão vulneráveis, que elas estão nervosas, com o emocional abalado. Então eu tô buscando coisas para eu poder acolher primeiro essa mulher, para eu poder falar para ela que ela pode sentar, que ela pode ficar tranquila. E aí tinha tudo, tinha lencinho, se eu precisasse chorar. Menina, eu falei assim, gente... Que legal. Você vê, a advogada. Sem gastar. Olhando para a pessoa, olhando para o momento dela, tendo educação, pela fragilidade dela naquele momento, muito legal. Né? Eu achei sensacional. E aí, ao longo da conversa, aí ela conseguiu fechar com chave de ouro. Daí aquilo... E você vê, eu já a fiquei empresa que você gostou lá no passado olhava para pessoas, e essa que você olhou agora, ela estava olhando para a pessoa que está ali do outro lado, enxergando elas, o momento de fragilidade. Duas visões diferentes, né? A empresa olhava para a pessoa interna, para o colaborador, primeiro. E essa já estava olhando para o Mas lá na Reco ela final. falava, meu cliente é meu primeiro colaborador. Meu primeiro cliente meu primeiro cliente é meu primeiro colaborador. Aí ao longo da conversa, olha essa advogada. Olha, mas ela olha. Ao longo da conversa, a gente estava num tempo lá, já fazia umas 2 horas, daí ela falou assim, olha, ela falou, tá me dando uma fome, eu acho que você deve estar com fome também. Aí ela foi no frigobar dela e pasme. Ela pegou, fiquei chocada. Ela percebeu que eu tinha um estilo de vida saudável. Ela me fez algumas perguntas, mas esse nem era o foco da conversa. Ela foi lá e ela pegou um negócio assim de chocolate de whey.
Trouxe um monte de coisinha, de chocolate, só coisa saudável. Eu falei, gente, como que essa mulher tem coisa saudável aqui nesse frigobar dela, né? E ela falou assim, ai, olha, eu peguei esse aqui, você quer escolher qual que você vai comer? Esse daqui tem whey, engorda, nanã, me explicou tudo do negócio que eu ia comer. Eu acho que eu gostei, acho que eu Muito quero bom. comer. Bom, muito bom, legal. A experiência diferencia tudo, né? Thali, vamos chegando aqui pro final do negócio. Que pena, né, Dá pra gente? gente Porque eu tocar acho que a aqui. gente Eu sei poderia que ficar horas. a primeira vez que a Thali veio aqui, era pra ela ter ficado 1 hora. A gente ficou umas 6 horas, não foi, Thalita? Ai, Não, de verdade. Nós ficamos umas 6 horas conversando. Nós ficamos bastante tempo. Não, tem muita coisa mesmo. Thali, eu quero que você deixe aqui um conselho para quem está começando, quem vai começar, quem quer se aventurar nesse mercado de estética, de beleza, ou mesmo que não está começando, quem enxergou que é o momento de mudar, de se desenvolver, de melhorar. Eu acho que olhando para o lado do profissional, né? Se você é uma profissional, se você quer atuar nesse mercado da estética, da beleza, busque se profissionalizar, né? E busque com os grandes, faça uma mentoria, um curso, um treinamento e já traga um método, né? Que essas outras pessoas já utilizam. Uma maneira já de aplicar diferente, né? Uma metodologia onde você vai obter um resultado melhor. Então, assim, em primeiro lugar é capacitação. Porque tem tantas pessoas nesse mercado que às vezes não sabem nem o que está fazendo, assim como a gente sabe que tem muitas pessoas no mercado que são excelentes no nível hard. Então, com essas pessoas, busque se capacitar, se evoluir como pessoa, olhar para o outro, né, como profissional. E como profissional, se eu estivesse começando, ao invés de eu empreender de cara, com certeza eu buscaria uma clínica que já estivesse estabilizada, que uma clínica que já tivesse um bom posicionamento para que eu pudesse ainda mais aprender, porque é tão melhor a gente aprender na empresa dos outros, né? É melhor você errar no do outro, né? Eu acho que a gente cresce muito, né? E a gente pode contribuir muito com esse outro profissional, com essa clínica, com esse espaço. Então, eu iria primeiro para esse lado, porque eu entendo, dando mentoria hoje, na área da saúde, para médicos, o quanto eles sofrem na gestão. Então... É porque eles são forjados para outra coisa, né? E a gestão para a área da saúde, né? é o último de tudo. Porque se você é um profissional, você quer fazer o quê? Atender o paciente, né? Então não tem muito essa visão de gestão, de experiência e tal. Então teria esse olhar primeiro, eu começaria empreendendo, focando em mim, entregando o meu serviço, o que há de melhor, desenvolvendo técnicas e métodos para obter melhores resultados com esse paciente. E se você quer empreender, né, assim como eu fui para a área da estética, porque eu era gestora, né, eu não era a profissional. Eu acho que você precisa pensar num lugar bem estruturado, né? Ter todas as normas ali e criar uma boa jornada desse paciente, experiência e já entrar com marketing de experiência, marketing de relacionamento, marketing de influência, que é fundamental para que as pacientes consigam entender o que você entrega, como você entrega e elas consigam entender qual é a experiência que você proporciona e o resultado também. Então, acho que eu faria isso. Legal. Você falou pra mim que gosta muito de ler. Da tua época de modelo, você lia bastante, que não tinha nem Orkut, né? Eu leio muito, gente. Então, deixa uma dica de um livro para quem que vai mexer com a cabeça de quem tá buscando se renovar, principalmente no posicionamento. De posicionamento? Eu posso falar uma dica profissional e pessoal? Pode. Né? Então, eu vou falar assim, se fosse uma dica para você desenvolver o lado profissional, principalmente no nicho que eu atuo, tem um livro excepcional que eu vou reler ele novamente, que chama Ego, Seu Pior Inimigo. É um livro fortíssimo. Que legal. Só que ele é um pouco extenso, mas é um livro incrível. Eu não conheço, vou ler isso aí, hein? Eu vou mandar uma foto para você. Por favor. Chama Ego, o Seu Pior Inimigo. Mas é um livro assim... E eu tô no terceiro meu livro já esse ano, né? E o segundo livro que eu li, o primeiro foi sobre marketing e posicionamento, lá no High Ticket. E o segundo foi esse que eu gostei muito, que eu também é um livro que eu vou deixar de cabeceira. Ele é pequenininho, dá pra gente ler muito, várias vezes, né? Que chama assim, Deixe Ir.
É um livro mais pro lado pessoal, que é pra gente aprender quando um ciclo se encerra, quando você precisa dizer não para algumas coisas, ou pessoas, ou situações. Então, é um livro que vai trabalhar muito o lado espiritual também, que é uma dádiva, né? A gente conseguir colocar um ponto final em algumas situações, falar não e fechar algumas portas e entender que algumas portas não somos nós que fecham, né? E que se ela fechou é que acabou, encerrou, pra gente conseguir entender um pouquinho mais sobre isso. Que legal. Bom, boas dicas, esse aí eu vou querer ler. Ó, pra gente encerrar com o nosso clássico do fim de programa, eu quero saber pra você o que é uma mente de sucesso. Gente, mente de sucesso pra mim são tantas as coisas, mas eu acho que uma delas se resume, não basta você ser criativo, saber, ter visão, ter todo esse lado, se você não faz uma coisa, que é o fazer. Então eu acho que quando você tem uma mente de sucesso, é quando você tem uma mente fazedora. Porque quando você coloca a mão na massa e quando você faz, às vezes é uma pessoa que não tem uma mentalidade tão expansiva quanto outra, mas ela só faz, ela vai ter mais sucesso do que aquela que estudou, que tem visão, que tem bagagem, que não coloca nada em prática. Então eu acho que uma mente de sucesso é uma mente fazedora. Concordo plenamente. Se não fizer... Não tem resultado. Não existe nada, não tem resultado. Não tem sucesso, Pô, né? Não tem sucesso. Só vai ficar com a mente, né? Porque eu acho que uma mente que se expande nunca mais volta ao tamanho original. Então, se você se expõe a situações, a experiências, a cursos, a treinamentos, a uma faculdade, a se profissionalizar, a ler um livro, a assistir um podcast, né? Uma série, você já expande a sua mente. Então, você está aprendendo ali coisas novas. Mas de nada adianta você ter toda essa bagagem, você aprender tudo isso e não colocar em prática. Claro. E quando a gente não coloca em prática, quando a gente não faz, a gente não tem resultado. Acho que os micro resultados, eles falam muito, né? Quando você começa a fazer e obter, assim, pequenos resultados sobre aquilo que você fez, o seu sucesso, ele vai estar um pouquinho mais próximo, cada dia mais próximo, né? Aí é só a gente melhorar os micro resultados até eles se tornarem macro resultados e aí você chegar no seu sucesso, seja ele financeiro, profissional, pessoal. Maravilhoso. A Thalita... Bom, Thali, deixa aqui para nós o seu @, do Instagram, para quem quiser te seguir, os médicos, profissionais que queiram o teu trabalho como mentora também. Deixa aqui o seu @ para nós. O meu Instagram é @Thalita_C_Santos. Perfeito. Pessoal, fiquei aqui hoje, ó. Foi demais. Nossa, 1h30 quase. 1h30 de conversa e a gente ia até aqui muito mais. Mas é isso. O Mente de Sucesso é isso. A gente traz uma pessoa com um papo legal, com uma vida, com uma carreira de altos e baixos, né? E o que a gente sempre quer passar no Mente de Sucesso é isso. Que quando a gente olha para uma pessoa, a gente, atrás dela ali, tem toda uma trajetória de quedas, de cair, levantar, conquistar. De experiências, né? Diversificadas, né? De fato, uma jornada. De fato, uma jornada. E é isso, fico muito feliz. Esse foi o nosso 3º episódio. Peço para vocês curtirem esse nosso episódio, compartilhar. A gente vai soltar alguns cortes também. Não esquece de se inscrever e seguir o nosso YouTube, podcast Mentes de Sucesso, e o nosso Instagram, @podcastmds, e o meu Instagram também, @opaviani. A gente fica por aqui e até o próximo episódio.